Amém, graça e paz de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há de que é mister trabalhar, nesses pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai, te glorificamos, Senhor, nessa noite, por essa oportunidade de poder exaltar, glorificar e bendizer o nome que é santo, o nome de Jesus. Nessa noite, a tua presença viva ministra em nós, ó Pai, através da tua palavra, a tua vontade e o teu propósito, Senhor. Que se cumpra a tua palavra em nossas vidas, que se cumpra a tua palavra em nossa casa, que se cumpra a tua palavra em nosso espírito nessa noite, pois nós cremos, ó Pai, e nos rendemos ao teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, como era de costume na sua caminhada e no seu propósito, curar, libertar, amar, ministrar o reino de Deus, alcançar as almas, alcançar as vidas com o seu poder, usando sempre a palavra de Deus como uma arma poderosa, ofensiva que é, contra as forças do mal, contra as hostes da maldade e contra aqueles que se opunham à obra de Deus, à vontade eterna sobre essa terra. Jesus curava todos os homens e mulheres quebrantados de espírito, de coração. Não lhes negava o perdão, não lhes negava o amor, mas sempre estava disposto a alcançar as almas com a sua generosidade, com a sua grandeza, com a sua pureza. E eu creio que não é diferente nessa noite, irmão. Jesus está aqui, conhece o seu coração, conhece a sua necessidade, conhece a sua aflição, conhece a sua dor, conhece a sua oração. Assim como um dia Jesus entrou em uma sinagoga que para ele era normal entrar em sinagogas para ler a lei ou para ouvir a lei de Deus. Mas é tão interessante que todas as vezes que Jesus entrava em uma sinagoga, algo sobrenatural acontecia, irmão. Na sinagoga que Jesus estava, algo sobrenatural se movia. E o texto que eu li nessa noite, que nós lemos de Lucas capítulo 13, o evangelista que era médico, que teve uma visão clínica de Jesus, quando olhava para Jesus e via os milagres, foi Lucas que escreveu o seu evangelho com uma visão de médico, olhando para Jesus como aquele que cura, não como curandeiro, mas como filho de Deus, aquele que faz obras impossíveis, extraordinárias. Quando Lucas escreve com essa visão clínica de que Jesus é aquele que opera um milagre que ninguém pode operar, que Jesus é o médico dos médicos, que liberta a alma, o corpo, o espírito humano, que faz a obra que homem nenhum nessa terra pode fazer, que líder nenhum pode fazer, nem antes dele, nem durante o tempo que ele esteve, nem depois dele pôde fazer. Só ele pode fazer esta obra de impossível na minha vida e na sua vida nessa noite. Só o Filho de Deus. Jesus entra na sinagoga. Vamos colocar a sinagoga como igreja. Jesus entra na igreja. Você sabe, irmão, que havia o templo e havia sinagogas. Por que havia sinagogas? Eram pequenas congregações onde
o povo se reunia para ouvir a lei de Deus, para ser instruído na sabedoria divina. A sinagoga se deu no período dos cativeiros, quando eles não tinham templo para ir adorar o Senhor, então eles se reuniam nas sinagogas. E essa tradição de sinagoga, essa tradição de pequenos locais onde eles se reuniam, deu lugar lá quando eles voltaram para Jerusalém. Eles continuavam adorando o Senhor dessa forma. E Jesus entrava nas suas sinagogas, porque também era judeu, também participava. Mas Jesus veio com um propósito diferente. Jesus entrou naquele dia, num sábado, naquela sinagoga, para ouvir a lei de Deus. Lembre-se que no sábado era o dia do descanso dos judeus. No sábado eles não trabalhavam. No sábado eles ouviam a lei de Deus, eles adoravam o Senhor, eles prestavam culto a Deus. Era um dia de descanso, onde eles e as suas famílias estavam diante da lei do Senhor. Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, e a Bíblia diz no versículo 11: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Preste atenção, irmão. Jesus entrou na sinagoga e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Um espírito de enfermidade tomava conta daquela mulher. Onde que ela estava? Ela estava na casa de Deus. Ela estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo, buscando o Deus certo. Você pensa que Deus não estava olhando para o coração daquela mulher que todos os sábados entrava na sinagoga para adorar o Senhor? E ela entrava na sinagoga curvada, ela olhava para baixo, ela tinha uma deformação na sua espinha, no seu dorso. Mas não pense que era uma deformação óssea, que não era. O texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Era uma ação demoníaca que tomava aquela mulher e a mantinha subjugada, olhando para baixo, com uma vida limitada, manietada, escrava de Satanás. Mas onde que ela estava, pastor? Dentro da igreja. Misericórdia. Irmão, entenda que eu estou colocando a sinagoga como igreja para você entender. Não era o templo, no templo não podia entrar, na sinagoga entrava diante daquela situação. E Lucas registra que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Irmão, 18 anos não são 18 dias. 18 anos é uma vida. Que aquela mulher andava abaixada, limitada, escravizada por Satanás. Mas Jesus entrou na sinagoga naquele dia, irmão. E a Bíblia diz no versículo 12: vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Preste atenção, irmão, essa mulher perseverava em Deus. Essa mulher buscava o Senhor. Ela ouvia a palavra de Deus. Ela ouvia muitas vezes os fariseus, ela ouvia os mestres da lei falarem da lei de Deus, lerem o cano do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, lerem sobre os profetas, os milagres do passado, a obra miraculosa de Deus. Todos os sábados ela estava na sinagoga ouvindo a lei de Deus. Ela não dava desculpas da sua limitação, da sua enfermidade. Não me pergunte por que o Espírito a mantinha presa. Alguma circunstância ou legalidade em sua vida era aberta para que o demônio a mantesse daquela forma. Algum pecado que ela tinha de estimação, algo que ela fazia que aprendia naquela limitação. Mas o seu coração desejava por Deus. O seu coração buscava o Senhor na igreja. E naquele dia, irmão, o dono da igreja, o Deus da igreja, o Deus da salvação, o eterno, o todo-poderoso que ela ouvia falar na lei, ele entrou dentro da sinagoga naquele dia de sábado. E quando Jesus olhou para ela, Jesus prestou bem atenção. Jesus vendo-a, Jesus está te vendo aqui nessa noite. Ele está olhando o teu coração nessa noite. Ele está sondando o teu sentimento nessa noite. Ele está sondando a tua alma nessa noite. Jesus vendo-a, bem claro está na palavra, ele chamou a si. O
que Jesus não despreza o quebrantado, irmão, o contrito de coração? O arrogante sim fica fora, o prepotente sim fica fora, mas o humilde, aquele que busca a Deus, aquele que reconhece a sua necessidade do Senhor, aquele que mesmo diante da sua fraqueza, da sua luta, da sua dor, do seu impedimento e problema, continua buscando o Senhor. Não, eu não vou mais, olha só, eu estou desse jeito, eu tenho 18 anos assim, Deus não faz nada a meu respeito. Será que Deus não se compadece de mim? Olha só a minha circunstância. Não. Simplesmente ela ia para adorar o Senhor, junto com a sua enfermidade, junto com a sua prova, junto com a sua luta, com a sua dor. Mas espere, irmão, tudo um dia tem que parar. Jesus entrou naquele dia, aquele dia seria um dia especial. Aquele dia seria o dia que ela olharia para cima, irmão. Ela ia olhar para o alto. Jesus, vendo-a, a chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Isso é resposta de oração. Isso é resposta de muitas buscas, de muito desejo por Deus. Isso é resposta de muitas vezes que estava diante da palavra de Deus. Isso é resposta de muitas vezes que estava buscando o Senhor em oração. Agora o próprio Deus estava chamando a si e dizendo: agora, minha filha, você está livre. A partir de agora você vai adorar a Deus. A partir de agora você vai glorificar a Deus do jeito certo. Aleluias. Mas o texto diz que Jesus impôs as mãos sobre ela, porque Deus não só diz, irmão, Deus também faz. O mesmo Deus que diz também faz. Impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus colocou as suas mãos sobre ela, e no mesmo momento ela se endireitou. Quem que saiu, irmão? O diabo saiu. Porque onde Jesus está, o diabo tem que sair, irmão. Aonde Jesus está, a enfermidade trazida pelas trevas tem que sair. Aleluias. E se você estiver enfermo nessa noite, e se for uma enfermidade espiritual, ela vai sair em nome de Jesus. Aleluias. Jesus, impondo as mãos sobre ela, logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Porque esse é o propósito, irmão. Talvez você está andando de cabeça baixa nesses dias. Talvez você está andando encurvado diante das suas lutas. Talvez você anda encurvado diante das suas provas e limitações. Talvez você anda muito encurvado diante das críticas, das dores. Mas nessa noite Jesus está chamando você diante dele nesse lugar. Está chamando você diante dele nesse lugar, porque ele quer endireitar a sua postura espiritual. Ele quer endireitar a sua postura diante do céu nessa noite. Aleluias. Logo ela se endireitou e ela glorificava a Deus. É claro que vai glorificar a Deus. Já glorificava antes, abaixada, encurvada. Agora mais do que nunca, Deus levantou a sua cabeça. É momento de celebrar o Senhor. Aleluias, porque Deus que está aqui não está alheio aos seus problemas, não está alheio às suas dificuldades ou dores. Mas espera aí, irmão, vamos continuar. E Jesus impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou. E o verso 14: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há de que é mister trabalhar, nestes pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Irmão, sempre vai ter um diabo, mais diabo do que o diabo. O diabo homem, porque o diabo saiu, irmão. Agora o diabo homem sempre vai estar ali, dizendo: não, hoje não é dia para curar, hoje não é dia para fazer isso. É religioso, irmão, é religioso, é assim. Ele se levantou, ele não foi contra Jesus, não. Ele foi e falou com a multidão, com todos que estavam ali. Ele disse, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o principal deles, aquele que se assentava na cadeira principal, aquele que regia a sinagoga, que lia a lei, aquele que trazia o ensinamento. Ele disse: não, espere aí, hoje não pode curar, é sábado. E disse à multidão: 6 dias aqui há mister, há 6 dias para acontecer isso: domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vem no culto da quarta, na quarta pode curar,
ou vem no culto da sexta, da oração, também pode curar, mas no sábado não. No sábado não pode. Que Deus é esse, irmão, que está limitado a dias? Que Deus é esse que criou o homem à sua imagem e semelhança e que limita o homem a dias? Que Deus é esse que está impedido de trabalhar em um dia, de curar, de abençoar a sua própria criatura? Agora, se Jesus manda o diabo sair e cura, por que o homem não quer que cura? Porque esse homem é mais diabo do que o diabo, irmão. Porque o diabo obedece à voz de Deus, mas muitas vezes o homem não obedece à voz de Deus. Tiago diz que os demônios, eles conhecem a Deus e eles tremem diante de Deus. Mas muitas vezes os homens que são criados à imagem e semelhança de Deus, coisa que o diabo não é, não obedece a Deus. Espera aí, tem uma coisa errada aqui. Por que está curando ela hoje? Não pode. Tem que curar na segunda, na terça, na quarta, no sábado? Não pode. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva para beber água? Isso é trabalhar. Você não tira o seu jumento, não tira o seu gado, o seu boi para levar para tomar água, você está trabalhando. Porque isso não é para fazer nada, não é para fazer nada, é para você ficar sentado, quieto. Vai lá e adora a Deus só, mais nada, ouve a lei de Deus. Hipócrita, é o que Jesus fala para o religioso, irmão. Para gente assim, que não aceita a cura do outro, que não aceita o milagre do outro, que não aceita que Deus opere na vida do outro, quer limitar o agir de Deus. Aí Jesus disse: hipócrita, no sábado você não faz isso? Versículo 16: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? Irmão, como eu amo Jesus, porque Jesus ele responde com pergunta, ele responde perguntando. Todo mundo que é hipócrita, Jesus coloca na parede, irmão, ele trava os hipócritas. Olha o que Jesus disse no versículo 16: não convinha soltar desta prisão. Que prisão é essa que essa mulher estava? Uma prisão espiritual, irmão. Não era prisão de grades de ferro, não, barras de ferro, não. Era uma prisão espiritual. Quem pode livrar o homem de uma prisão espiritual? A não ser Deus. Essa mulher estava presa espiritualmente, ela não tinha condições de sair dali. O príncipe da sinagoga não podia libertá-la, a sua família não podia libertá-la, ninguém podia libertá-la. Se a pessoa está presa dentro das grades, só pode libertar a pessoa quem está do lado de fora, quem tem a chave. E quem tem a chave nessa noite para a libertação da nossa vida é o Filho de Deus, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Jesus foi aquela mulher e a libertou. Ele disse: não convinha soltar desta prisão esta mulher no dia de sábado, pois também ela é filha de Abraão, ela também faz parte do povo de Deus, ela é a mesma descendência de vocês. Não convinha soltar nessa prisão essa mulher, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Jesus está dizendo quem prendia ela. O próprio Satanás a prendia há 18 anos, a castigava naquela posição há 18 anos. Mas a mulher estava na igreja, irmão, buscando a Deus. E mesmo eu e você dentro da igreja buscando a Deus, sempre vai ter gente, irmão, para nos criticar. Mesmo eu e você buscando, adorando, servindo, mesmo quando estamos passando por dificuldades, limitações, vai ter gente, irmão, desdenhando da nossa bênção. Vai ter gente querendo impedir a minha, a sua vitória diante de Deus. Ah não, por que foi curado? Não era para ser curado, tinha que ter ficado desse jeito até os restos dos dias que tinha. O diabo obedece à voz de Deus, mas muitas vezes o homem não obedece. Tem gente que olha para você, irmão, olha para mim e diz assim: tem que ficar desse jeito, tem que ficar doente mesmo, tem que padecer mesmo. Por que fez isso hoje? Não pode, que venha acontecer outro dia, mas o desejo é que não aconteça. Porque ele queria isso. Por que fez? Por que aconteceu? Por que curou? Não era para ter feito. Mas o diabo obedeceu, mas o homem não queria. Mas o homem não pode contra a vontade de Deus na minha e na sua vida, irmão.
Porque o que Deus tem contigo, o que Deus tem comigo, vai acontecer. Não depende de quem queira ou não queira. O que Deus tem para fazer através da minha vida e da sua vida vai acontecer. Aleluias! Jesus disse: há 18 anos ele aprendia, e dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição, irmão. E todos aqueles que se opõem à obra de Deus, na minha e na sua vida, serão envergonhados. Tem gente que não quer a sua vitória, irmão. Deixa eu falar para você, fica quieto. Não abra sua boca. Aquilo que Deus te mostrou, fique quieto. Para de contar os sonhos de Deus, que Deus deu para você, para os outros. Para de contar as promessas de Deus na sua vida para os outros. Para de falar daquilo que Deus tem na sua vida para os outros. O Senhor vai fazer, mas existe muita gente colocando contra. Para de contar as suas bênçãos e vitórias para quem não merece ouvir. Deus vai fazer na sua vida, mas guarde, deixe Deus te exaltar, deixe Deus te elevar. Amém? Às vezes nós ficamos empolgados e começamos a contar e começamos a vazar as informações de Deus, e nós padecemos. Deixa Deus fazer, irmão. No tempo dele vai acontecer. E todos aqueles que se colocaram como adversários daquela mulher foram envergonhados. Está no texto. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas. Sempre vai ter gente, irmão, como adversário, e sempre vai ter gente que vai se alegrar com a sua bênção. Vai ter gente que vai se alegrar com a sua vitória, com a sua bênção, mas vai ter gente que vai ter ódio de você. Isso é normal. Mas todos aqueles que têm ódio de você, que te perseguem, serão envergonhados, porque Jesus está trabalhando na minha e na sua vida. Amém? Essa noite de nós levantarmos a nossa cabeça, essa noite de você levantar a sua cabeça no nome de Jesus. Se você está aqui encurvado por alguma circunstância, se você entrou aqui encurvada por alguma circunstância nessa noite, o Senhor quer te levantar a sua cabeça. Espiritualmente o Senhor vai te levantar nessa noite, diante dessa circunstância. Fecha os teus olhos, vamos orar mediante aquilo que o Espírito Santo falou com você. Fale com o Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluias. Jesus impôs as mãos sobre ela, aleluias, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Em nome de Jesus, as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Estenda as suas mãos ao alto. Aleluias. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, e a Tua presença está conosco aqui. E a Tua palavra extraordinária, poderosa, infalível, como uma espada de 2 fios, que vai entre juntas e medulas e divisão da alma e do espírito nessa noite, para provocar o milagre. Que se cumpra sobre a vida do teu filho e filha, sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas.